Olá, meus irmãos. Aqui é o diácono irmão Edson, da Assembleia de Deus. Eu quero hoje começar com aquilo que eu prometi no meu canal, a primeira gravação do conteúdo gospel da Palavra de Deus. E nada melhor do que iniciar pelo primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Eu quero convidar você a vir comigo nesta série de mensagens que eu vou gravar durante este ano. Não sei quantas mensagens eu vou conseguir gravar, se é 20, se é 50, se é 100, mas o meu objetivo é sair do livro de Gênesis e chegar a Apocalipse. E eu creio que o Senhor vai falar muito àqueles que vão me ouvir. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma revelação da Bíblia. Então, neste dia, eu quero convidar você para o capítulo 1 do livro de Gênesis, e especialmente o versículo 24, onde Deus já falou comigo algo maravilhoso neste versículo há meses atrás. E eu quero mostrar para você que neste versículo 24, Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo ainda a falar com você. Que muitas das vezes você pode se achar que não tem mais sentido viver nessa terra. Que a sua vida não anda, que você só veio nesta terra para sofrer. Mas o Senhor me revelou uma palavra aqui no versículo 24. Algo que dificilmente você vai notar lendo a Bíblia. Mas pelo andar de leitura que eu tenho, muitas das vezes o Senhor vem revelando palavras maravilhosas a mim, e o meu objetivo é passar o máximo de pessoas que eu puder alcançar na minha vida. Então o versículo 24 vai falar de quê? A criação dos seres viventes. Até o versículo 23 do capítulo 1, o Senhor fez apenas os objetos que a terra tinha que ter. As aves, o rio. Até o versículo 23, o Senhor trabalhou em fazer árvores, o Senhor trabalhou em fazer os rios, o Senhor trabalhou em plantar, encher a terra de planta. Mas para que encher a terra de plantações, se não tinha nada para o alimentar daquelas plantações? Então, a partir do versículo 24, o Senhor ele resolve criar os seres viventes que vão se mover, que se move hoje sobre a face da terra. E é nesta palavra, é neste versículo que Deus vai falar conosco. Que o Senhor, ele vai criar os seres que se movem sobre a face da terra. E disse Deus: produz a terra alma vivente. E a terra passou a produzir alma vivente. Aqui no versículo 23, 25, e fez Deus bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se move, e sua espécie, e viu Deus que era bom. Então o Senhor vai criar todos os animais que hoje existem sobre a face da terra. E quando Deus cria todos esses animais, o Senhor ele vem o pensamento de dizer: agora eu preciso entregar a minha criação a alguém. O que adiantava Deus fazer tudo isso e não entregar a ninguém? Então o Senhor tem o pensamento de dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus termina de criar tudo o que Ele criou, Ele resolve criar o homem. Ele resolve criar o homem diferente dos animais selvagens. Ele resolve criar um homem semelhante a Ele. Um homem que tinha inteligência, que tinha domínio, que a inteligência fosse próximo dele, para que ele pudesse manusear a sua criação.
Então, quando ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, ele está estendendo uma promessa ao homem. Ele diz que este homem que ele vai criar, ele vai dominar a sua criação. Então, quando Deus pensa em fazer o homem, ele já diz, o homem que eu vou fazer, ele vai ser o homem que vai dominar o gado, ele vai ser o homem que vai dominar as aves do céu, ele vai ser o homem que vai dominar os peixes que estão no mar, ele vai ser o homem que vai dominar todos os répteis que se movem sobre a face da terra. Então é nesta parte aqui que eu quero falar com você. Antes de Deus criar o homem, ele ainda não tinha criado, mas ele já sela este homem com a promessa que este homem que vai vir sobre a terra, ele vai vir ser um homem que vai dominar a sua criação. Vai ser um homem que vem com o selo de domínio. Antes dele criar o homem, ele já está determinando que o homem que ele vai criar vai dominar aquilo que ele criou antes da formação do homem. Vocês sabem que tudo que uma fábrica produz, antes dela ir para o mercado, aquele produto tem que sair com o selo do fabricante. Seja lá que for o produto mas sai com selo. E quando você pega aquele produto, você sabe de que marca é, porque tem um selo da fábrica. Então Deus vai pensar em criar o homem. Mas quando ele pensa em criar o homem, ele vai selar este homem com o poder de domínio, com o poder de dominar as coisas. Talvez você está passando por luta, dificuldade aí, onde você está, no emprego que você está exercendo. Você acha, rapaz, este emprego não é para mim. Mas é aí que Deus está te dando a oportunidade para você dominar nesta área. Talvez você está lutando psicologicamente, eu não tenho futuro, eu não tem sentido mais viver. Mas nesta manhã Deus está falando com você. Neste dia Deus está falando com você. Você nasceu com o selo da promessa. A promessa de Deus é: você vai ser um homem ou uma mulher. Você vai ter domínio sobre aquilo que eu criei. Está aí no nosso país várias coisas criadas, várias indústrias, várias empresas. Isso é o poder de Deus que faz com que a sua criação crie para outros vir e tomar posse e dominar. E quando passa-se um determinado momento, Deus diz agora, façamos o homem à nossa imagem. E a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Quando ele termina de criar o homem, agora ele criou. No versículo 25, Deus pensa. No versículo 27, Deus cria o homem. Quando ele termina de criar o homem, ele diz, frutificai, multiplicai e enchei a terra e dominai sobre o gado, sobre os peixes que estão sobre o mar, sobre as aves do céu e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí eu te pergunto, você que está assistindo, por que Deus não criou primeiro o homem? Por que Deus criou primeiro as coisas para depois criar o homem por último? Porque se ele tivesse criado primeiro o homem, tivesse trazido o homem sobre a terra, vocês sabem que o homem é murmurador. Ele olhar para Deus e diz, para que tu me trouxe nesta terra que não tem nada? Então Deus cria tudo e traz o homem depois da sua criação, para que o homem olhe ao seu redor e veja que seu Criador tem um propósito para ele. E depois que Deus cria o homem, ele vai selar aquilo que ele prometeu na sua imaginação de criação, daquilo que ele prometeu quando ele termina de criar. No versículo 29 ele disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, e que dá semente, servosão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Olha que palavra abençoada. Olha que Deus está dizendo, olha a revelação. Para você que está aí desanimado, que acha que a vida não tem mais sentido. Quando você nasceu, já veio com o selo de quê? Da promessa, de vencedor. Que você vai dominar em qualquer área da vida, mas para isso é preciso você tomar posse. Todos os dias Deus está criando pessoas, assim como foi no princípio. Todos os dias Deus está colocando pessoas sobre a face da terra. E essas pessoas que estão vindo sobre a face da terra, eles vão crescer olhando e vendo a criação de Deus. Uma criança que nasce numa grande metrópole, quando ele olha ao redor, todos os dias ele vai andar com o pai, ele vê as indústrias, ele vê as fábricas, ele vê os prédios, ele vê o movimento. E ali, quando ele crescer, ele vai trabalhar em algum setor daquilo da vida onde ele está inserido. Então, Deus está todos os dias colocando pessoas sobre a face da terra, mas todas as pessoas que estão vindo vêm com o selo da promessa de ser um dominador. Seja lá em que área for. Ele falou em toda ave que dá semente, árvore que dá semente. Em toda ave do céu, réptil, gado, peixe. Tem pessoas que são riquíssimas em cultivo de piscicultura. Tem pessoas que são riquíssimas no agronegócio, em sementeira. Pessoas que é riquíssimas em criação de gado. Por quê? Porque Deus selou, quando nasceu, já veio com o selo. A marca que Deus coloca em todo ser humano que nasce é a marca de crescer e ser dominador. E quando é que eu vou ser um dominador? Depois que você tiver adulto. Note que Deus, ele forma o homem, ele não forma o homem menino. Ele forma o homem adulto. Porque só quem tem domínio são pessoas adultas. A criança nasce e o pai precisa educar, ensinar, crescer. Quando chegar a fase dos 18 anos, a maioridade é a hora de tomar posse das promessas de Deus. Adão foi criado adulto, Eva foi criada adulto. Deus criou o homem, o primeiro homem adulto. E ele entregou a criação que ele criou nas mãos deste homem que ele criou. E este homem, ele passou a dar nome à criação de Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, que já está lutando na sua criação, eduque para que quando crescer possa dominar na área que você deseja seus filhos. Mas você que está passando por luta, dificuldade, dizendo, meu Deus, eu não consigo vencer, eu não consigo andar para frente. Esta mensagem é para você. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Assim como Deus falou comigo nesta mensagem, está falando com você. Você não é qualquer pessoa. Você tem a marca da promessa. A marca de ser grande. A marca de ser um vencedor. As outras vozes que vêm na sua mente, que você é um derrotado, que você não vai vencer, esta voz não é do seu Criador. Esta voz é do inimigo. O inimigo é que não quer que o homem, a criação de Deus, vá para frente. Mas quando o homem nasce com o selo da promessa de ser um dominador, de ser um vencedor. Tome posse dessa palavra hoje. Tome posse dessa vitória hoje. Talvez você nunca tinha ouvido falar nesta palavra. Mas hoje eu estou sendo usado por Deus para te deixar esta mensagem de despertamento. Você tem o selo da promessa de Deus. Qual é o selo? De ser dominador. Seja homem, seja mulher. Você nasceu para vencer nesta terra.
desde o ventre de tua mãe. Quando tu nasceu já com o selo da promessa. Deus disse para Jeremias: antes que tu te formaste, eu já te conhecia. Assim é todos que vêm a essa terra. Na formação do ventre, Deus já tem o projeto, já conhece. Ele já sela. Esse aqui vai nascer e vai ser a minha criação para dominar aquilo que eu criei. Deus, Ele cria o homem, põe o homem na terra para dominar aquilo que Ele formou. Amém, meus irmãos? Então, você que vai assistir essa mensagem, bote isso em prática na sua vida. Creia que Deus está falando com você. Então, eu quero encerrar esta mensagem agradecendo a cada um que me assistiu. E se você gostar dessa mensagem, me ajude aí. E se você quiser escrever algum comentário, também escreva. E a próxima mensagem que eu vou pregar aqui, é sobre Adão e Eva. Eu quero convidar os pais e as mães que vêm assistir essa mensagem, jovem, também da igreja, que esta mensagem vai falar bastante sobre o primeiro casal. O que Deus vai falar nesta mensagem é muito importante. Então, no próximo vídeo que eu vou fazer, a segunda mensagem vai ser sobre Adão e Eva. Então, aqui eu quero agradecer e esta é uma mensagem que eu tenho para você hoje.